Bem-vindo à Sala do Rui, a verdadeira feira livre do conhecimento. Olá, gente. O assunto de agora é o populismo. Afinal de contas, o que é isso? Bom, o populismo nada mais é do que um conceito usado para você analisar fenômenos políticos, econômicos e sociais, podendo ser analisados de forma distinta. Possuem em comum uma união entre a teoria e a prática política. Então, é algo meio programático, meio teórico, mas sempre centrada no conflito. E é isso que nós vamos ver agora para frente. O populismo pode ser estudado por meio de 4 abordagens diferentes, pelo menos para alguns autores. Primeiro, como uma ideologia. Segundo, como uma lógica de ação política. Terceiro, como um discurso. Quarto, como uma estratégia política. Vamos ver cada um deles. Como ideologia, é simples de você entender. A sociedade tem dois grupos antagônicos: o povo e as elites. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Nós, o povo, contra as elites? Pois é. É a história do nós contra eles. Ele foi inaugurado aqui no Brasil como movimento político e ideológico pelo ditador Getúlio Vargas. E hoje é abraçado praticamente todos os políticos da atualidade, inclusive o presidente Lula. O povo é algo homogêneo, superior, enquanto as elites são corruptas e insensíveis. O problema é que quem diz isso é da elite, que está no poder. Mas o discurso dele é como se ele fosse do povo. Hum, então essa ideologia é furada. E também pode ser visto como uma lógica de ação política, porque é uma forma de você gerir as demandas sociais, criando um povo como sujeito coletivo. É um exemplo disso? Os pretos, os índios, os homossexuais, os, sei lá, os motoristas, os caminhoneiros, entendeu? E aí, em oposição a uma elite. Então, você, branco, heterossexual, rico, porque ganha 4 salários mínimos, você não gosta de homossexual, de trans, sei lá o que, gay. Pois é, neste caso, você está usando a lógica da ação política. Serve também para a direita. Não é só a esquerda que é populista. A direita também usa a lógica de ação política. Mas era mais comum você ver no discurso. Você ter uma postura personalista. Por exemplo, você viu o Lula disputar 5 eleições, 6 eleições, e ele só deixou o Haddad participar de uma porque o bicho estava em cana. Porque se não tivesse preso, ele estava disputando. Não há espaço para outro. Logo, é personalista. O Bolsonaro está indo no mesmo caminho do Lula. Não tem diferença nenhuma. Sempre através de um discurso de confronto. Você lembra do confronto? Todo mundo arruma confusão para todo lado. E é lógico, quem menos está representado nesse confronto é o tal do povo. Eu falo em nome do povo, fala nada, rapaz. Acorda, não fala. Ele sempre ameaça a estabilidade institucional. Olha só, você começa a ver que não há o camarada
perde no parlamento, vai ao STF, que manda o parlamento para as favas. Opa, como é que pode um juiz mandar calar a boca de 513 deputados e 81 senadores representando de verdade? O juiz não é representante porra nenhuma, entenderam? O populismo também pode ser visto como uma estratégia política. Ela busca apoio popular por meio de discursos e ações que apelam diretamente para os sentimentos percebidos pelo povo. Você não escutou agora? De repente, os petistas ficaram soberania! Que soberania, pô? Os caras são internacionalistas, rapaz. Os caras são subordinados ao Foro de São Paulo, que é uma instituição estrangeira. E aí, soberania? Que soberania vocês estão falando, cara pálido? Não é? Bom, é como você vê aí essa montagem feita do Lula lá no meio do Valão e Osasco, ou do Macron, tremendo, afeminado, lá no futebol. Ah, não sei o que é isso, cara. Acorda. Isso aí é só discurso para televisão. Não é nada. Não se esqueça que o lado péssimo dessa história de populismo é que ele é irracional. Uma forma de fanatismo. O cara não quer nem saber que fulano é isso, fulano é aquilo. Não, não interessa. Quero fulano. É antidemocrático. A liberdade morre no dia que o populista toma posse. Ela é polarização, é sempre um caminho para se perpetuar no poder. Sempre dividindo a sociedade. Vai sempre separar dois grupos, nós contra eles. Vai sempre desgastar as instituições democráticas. Você não está vendo aí? O Congresso, que é o único representante de verdade do povo, de repente não vale mais. O que eles decidem é jogado na lata do lixo. E aí a imprensa vai para o buraco, só fica a imprensa que é regiamente paga. Eu estudei isso quando estudei História do Brasil lá no primário, falando da polícia política e de propaganda, o DIP, do Getúlio. E bancava determinados jornais para falar bem do Getúlio. Como você vê hoje aí a rede de esgoto e outras coisas por aí. Não se esqueça, o populismo sempre leva ao autoritarismo e concentração de poder, que é péssimo, péssimo. Sem contar que toda a política pública, econômica do populismo é responsável. Ninguém estuda antes para ver se é viável, vale a pena, vai atender a maior parte com a menor quantidade de dinheiro. Não, não. O cara dá a canetada e ponto final. Dificuldade de lidar com a crise. Você não está vendo aí o maior ladrão do Brasil ser incapaz de, pelo menos, sentar na mesa, tomar uma cervejinha e resolver a nossa crise? Ele queria resolver uma guerra, sentando na mesa com a Ucrânia e com a Rússia. Mas nós, com a tarifa, ele não consegue sequer começar a chamar o cara para a mesinha de boteco. Desinformação e manipulação é a coisa mais natural do mundo. Você vive no mundo da narrativa. A realidade não interessa. O que interessa mesmo é a narrativa. Tem como combater o populismo? Tem, porra. Fortaleça as instituições democráticas. Toda vez que uma instituição democrática é forte, você não escuta falar em democracia. Falou muito em democracia porque ela está fraca. Promover educação, claro, conscientizar a população. Não tem outro jeito. Não é um método Paulo Freire. Por sinal, é um plágio desgraçado. Abordar as causas do desgosto social. Por exemplo,
Eu estou morando no Nordeste atualmente. E aqui muito se critica a falta d'água no sertão, porque eles acharam que no governo anterior a água ia permanecer vindo do Rio São Francisco, e com o governo atual ele ligou a bomba toda, os canais estão cheios de terra, depois vão ter que construir tudo de novo. As empreiteiras adoram, né, Marcos? Tem que defender, pessoas têm que defender democracia e liberdade. Por fim, ofertar políticas públicas e de soluções concretas para os problemas enfrentados pela população. Então, nada de bolsa isso, nada de resgate histórico. Isso tudo é besteira. Por quê? Porque não resolve o problema. Você simplesmente mantém um curral de eleitores dependente do populista. Por exemplo, transparência e combate à corrupção. Você já viu política pública voltada para isso? Cara, as viagens da mulher do caboclo estão com sigilo por 100 anos. Que maluquice é essa? Tem que fazer reforma política, tem que criar uma nova Constituição, só com princípio. Uma que der 10 páginas está muito bom. A lei ordinária que regula as coisas. A Constituição estabelece princípio, mais nada. Proteção dos direitos individuais e coletivos. Isso sim é função de governo, do Poder Judiciário e até mesmo do Legislativo. Educação para a cidadania. As pessoas não têm que aprender a votar. As pessoas têm que aprender português, matemática, têm que aprender também como as coisas acontecem. Então, a velha organização social e política vale a pena ser ensinada. Por quê? Porque liberta, torna a pessoa pensante, combate as causas do descontentamento social. Eu vejo aqui nas Alagoas que o problema aqui é: cadê o emprego? O emprego formal subiu. E o pior, para os poucos empregos que existem, existe uma massa de pessoas que não querem trabalhar. Por quê? Porque vale o dinheiro do bolso esmola. Ponto final. Você tem que reduzir as desigualdades. Não é desigualdade de Nordeste com Sudeste, não é isso. É desigualdade nas famílias, é desigualdade na educação. Eu já falei de federalização, mas não precisa ser através da federalização. Você pode muito bem dar um voucher para cada pai de família, para cada filho, e ele escolhe a escola que quiser. E bota todas pagas. E ele vai botar na que for melhor para ele. Se ele botar na pior, azar dos filhos dele e dele. É problema individual. Não há ninguém no governo que pense melhor nas crianças do que o pai e a mãe das crianças. Geração de emprego e renda. Estamos matando isso no Brasil. Aqui é feio você ganhar dinheiro. Quando, na verdade, o feio é você roubar. Tem que ter acesso à moradia. Não quer dizer que tem que dar casa, não. Tem que ter acesso. Ou seja, esses programas do tipo BNH, que a Sandra Cavalcante fez lá na minha infância, é disso que a gente precisa. A pessoa tem que morar com dignidade, com escola, posto de saúde, rua asfaltada, com esgoto, água, com luz e telefone. É isso que as pessoas precisam. Para todos. Resgate de valores democráticos. Ou seja, tem que aprender a respeitar o que o outro pensa. A outra opinião tem o mesmo valor da tua opinião. E, principalmente, patriotismo. Não estou falando de nacionalismo, de xenofobia. Estou falando de patriotismo. Amar o povo, a língua, os costumes, a terra, tudo junto. Isso é patriotismo. E por aqui?
Por aqui nós tivemos exemplo de populismo. A ditadura Vargas, maior dos exemplos, depois o Jango, o João Goulart, depois o Collor, um governo populista também, todos os governos petistas, desde 2003 até hoje, são populistas, de esquerda, mas populistas. E sem esse apelo à divisão por classe, o governo Bolsonaro também foi um governo populista. Eu não tinha nenhuma proposta, não tinha nenhum plano. O que nós vamos fazer agora para frente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Ninguém pensou nisso antes de ganhar as eleições. Bom, resumindo, no mundo do populismo, ele prepara o terreno para o autoritarismo. Olha só, o comunismo foi assim, o czar lá na Rússia, o nazismo foi assim com a República de Weimar, o fascismo na Itália com o rei fazendo um monte de merda lá, todas as ditaduras teocráticas, todas. Você pode contar, onde tiver um religioso mandando no governo, vai ser um inferno para quem não é daquela religião. E é lógico, também as ditaduras ou autoritarismo totalitários econômicos. Por exemplo, tráfico de droga. Você lembra do Noriega, no Panamá? Pois é disso aí. No Brasil, está marcado isso aí pela relação direta entre líderes forjados, ou mesmo carismáticos, e as massas. Esses líderes podem ser feitos, por exemplo, a Globo não fez o Collor. É assim, pô. Os intelectuais, né, entre aspas, da Universidade Paulista não fizeram o Lula. Está fazendo um glamour à ignorância. Mas isso é bom. E quem está por trás e manipula são eles. O pessoal da Faria Lima e o pessoal da USP, né? Todos usam discurso que contrapõem o povo contra a tal das elites e, é lógico, torna o mundo uma... Obrigado por assistir o vídeo até o fim. A Sala do Rui agradece. Se você gostou do vídeo, considere clicar em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Mas comente, compartilhe e, se possível, se inscreva no canal. Até a próxima!